Bem, hoje nós vamos falar de EDP, equações diferenciais parciais. Ora, a gente está vendo EDO, equações diferenciais ordinárias, onde você tem uma função de uma variável. Então você tem que y f de x. Então você tinha que y duas linhas, mais y' mais 5y igual a 3. Isto é, f duas linhas de x, aqui vamos supor que tem um x aqui, mais f de y, mais f de y, f de x, mais 5f de x igual a 3. Essa daqui nós não fizemos, nós fizemos só com coeficientes constantes, né? Se tiver x aqui, a gente não fez. As EDOs, equações diferenciais ordinárias, estudam fenômenos essencialmente unidimensionais. Por exemplo, fenômenos onde o x é o tempo. O tempo é unidimensional, aparentemente, né? O tempo passa como passa numa linha. Então você tem o tempo, um problema unidimensional. Os problemas de física, onde a partícula anda em linha reta. Quando a partícula anda em linha reta, você só tem uma dimensão. Então esses são os fenômenos que a gente estuda com as EDOs. E com algumas EDOs que a gente viu, a gente conseguiu integrar uma EDO, encontrar todas as soluções. Pelo menos para os casos que a gente estudou, que é variáveis separáveis, linear de primeira ordem, linear de segunda ordem, a gente conseguiu encontrar todas as soluções, né? Então, mas esse é um caso muito mais simples. Não é que seja simples. A teoria das EDOs é bastante complexa, mas é muito mais simples quando em relação aos fenômenos que dependem de duas ou mais variáveis. Vamos pensar em duas variáveis. Então você tem uma função que depende de duas variáveis. Duas variáveis. Podem ser duas variáveis espaciais, as duas espaciais. Aí você tem x, y, por exemplo, você tem um carrinho andando no plano, x, y. As duas são espaciais. Ou pode ser da forma xt. Por que eu mudei o y? Porque essa daqui é espacial e essa daqui é temporal. Espacial. Então, às vezes, uma variável é espacial, quer dizer, o corpo está andando em uma linha, mas você quer a evolução temporal. Então, você tem mais outra variável que é o tempo. Então, você tem duas variáveis, né? Em física, para você saber realmente onde um indivíduo, onde um corpo está, você precisa de pelo menos duas coordenadas. A posição geográfica, quer dizer, a posição espacial, e o tempo. Qual o tempo que ela estava lá? Então, você precisa do x e do t. Então, nós temos essas duas situações. Aqui eu pus só duas variáveis. Você pode pôr quantas variáveis você quiser, certo? Se o seu corpo está no espaço, geralmente vamos dizer, o caso mais comum da física, você tem três componentes espaciais, né? Essas são espaciais, e você tem uma componente temporal. Então, esse é o caso geral, geralmente, sim. Os problemas de física, você tem três dimensões, porque o corpo está no espaço R3, e mais o tempo. Então, você tem quatro variáveis, né, sendo três espaciais e uma temporal. Isso é importante, certo? Temporal. Do ponto de vista matemático, variável é variável. O matemático, ele não... As contas matemáticas, o x e o t, é a mesma coisa. Variável é variável, variável é real, é uma variável. Então, em termos matemáticos, não tem diferença. Mas é claro que em termos de física, em termos de engenharia, faz toda a diferença do mundo.
Então você tem, e isso é importante, é o mais importante. A gente não pode ficar só com a técnica matemática aqui, nós queremos que, principalmente em cursos aplicados, que se entenda o porquê e o para que se estuda EDP. Então, a EDP, o que é uma EDP? É a mesmíssima coisa de uma EDO, só que em vez de derivada comum, você tem derivadas parciais. Então, d2f dx2 e xy mais df dx de xy mais d2f dx dy de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui pode ter um x também, aqui pode ter um y. O que significa isso? Que a variável y vezes a derivada segunda da função f. A função f tem duas variáveis. A derivada segunda da f em relação a x, mais x vezes a derivada primeira da f em relação a x, mais a derivada segunda da f em relação a x, derivada mista, né? Chamada derivada mista, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, uma EDP é uma equação que envolve derivadas e as variáveis, igualzinho a EDO, só que as derivadas aqui são derivadas parciais. É muito mais difícil que EDO, é muito mais complexo, depende de muito mais técnica, porque você tem várias variáveis, mas em compensação você estuda fenômenos mais complexos, fenômenos que dependem de várias variáveis. Então é um ramo, né, importante, super enorme, um ramo de pesquisa, de estudo, o estudo das EDPs. Ok? Então aparecem os estudos da EDP. Isso é um campo enorme, existem EDPs famosas. Nós aqui, seguindo essencialmente a apostilinha que a gente compilou, o professor Devanil compilou, nós temos aqui um auxiliar bom, porque a bibliografia é pesada, um pouco pesado, é um pouco pesado a bibliografia de EDP. Não é muito fácil achar uma referência que seja um pouquinho mais light. Quais as EDPs importantes que nós vamos estudar? Primeiro, eu não vou usar essa notação, eu vou usar essa notação, U de xt, certo? Então, eu vou usar a notação U de xt. Então, às vezes a gente chama assim, U é igual a U de xt. X espacial, T temporal. Então, uma equação diferencial bastante importante é essa daqui. Alfa 2, D2U, dx2. Quer dizer, eu derivei duas vezes a função U em relação ao espaço. Derivei duas vezes em relação ao espaço. É igual a derivada do U em relação ao tempo. Derivei em relação ao tempo. Geralmente, derivada primeira em relação ao tempo é alguma coisa relacionada com velocidade. Essa equação é importante. Uma outra equação parecida com esta, você deriva duas vezes em relação à variável espacial, isso tem que ser igual à derivada, duas vezes a derivada em relação ao tempo. Essa também é uma equação importante. Então, você vê que são duas equações diferenciais bem pequenininhas, né? Comparado assim, não tem grande coisa. Derivada segunda. Derivada em relação ao tempo costuma ser relacionada ao quê? Velocidade. Derivada segunda em relação ao tempo está relacionado geralmente com aceleração.
Então, se essa função representar a posição de alguma coisa, aqui é velocidade, aqui é aceleração. Então, esta equação é essas duas equações. Uma outra equação que é importante, só que agora eu vou mudar, no lugar do t eu vou pôr y, porque eu quero que as duas variáveis sejam espaciais, é a equação d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero. Esta também é uma equação diferencial importante. Então, temos três equações diferenciais parciais aqui. Esta, esse alfa é uma constante, tá? Isso aqui é um número. Alfa 2 é um número. Por que você põe alfa 2? Para ele ser positivo. Certo? Para você não precisar falar que o alfa é positivo. Se você não quiser pôr o quadrado, você tem que falar alfa é um número positivo. Né? Então, geralmente, você põe alfa ao quadrado para não ter que falar que esse número aqui é positivo. Então, esse número aqui é positivo, ele é o quadrado de alguma coisa. Certo? Então, aqui também, positivo. E esses números vão estar relacionados com alguma característica física do problema que a gente está estudando. Três equações, três ADPs, mais simples do que essa não tem jeito, de certa forma. Tem derivada segunda, derivada não aparece mais, a função não aparece aqui, o t não aparece, o x não aparece. São as equações diferenciais mais simples que a gente pode pensar, quase, praticamente. Não tem mais simples do que essa. No entanto, essas três equações aqui são importantíssimas. Elas são a base para toda uma teoria de ADP. Essa daqui é chamada equação do calor. Essa daqui é chamada equação da onda. Essa daqui é chamada equação de Laplace. Certo? Equação de Laplace. Então, são as três equações que a gente viu durante o curso. Essa equação aqui vai modelar a propagação do calor. Essa equação aqui vai modelar a equação da onda, e essa equação aqui, a gente não deu uma explicação para ela, um pouquinho mais complicada, mas está relacionado essencialmente com problemas de física, certo? Problemas de propagação de energia, tudo, que é a equação de Laplace, certo? Então, literatura enorme, os físicos estudam demais essa equação. E essa equação do calor da onda tem mais mais relacionadas com a engenharia. Ora, o calor é o seguinte, você tem uma barra, você supõe que aqui é o eixo do x, então você tem uma barra, aqui você tem um ponto x, essa barra é fininha, você considera que ela é fininha. Então, x é a posição da barra, certo? T é o tempo, certo? Mas aqui você não põe o tempo, aqui você vai pôr a temperatura. A temperatura é o 1 de xt. Esta é a temperatura. Então, aqui é a temperatura, certo? Então, você vê a temperatura para cada tempo. Se você fixa o tempo, você tem a temperatura na barra. U de x fixado o tempo. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, vamos supor que aqui seja 3, vamos supor que aqui seja 10 graus, certo? 100 graus. Então, esse ponto da barra está a 100 graus de temperatura, no tempo T0. E mudou o tempo? Se mudar o tempo, mudou o tempo, muda a temperatura, porque a temperatura está sempre mudando, né? A não ser no ponto de equilíbrio. A temperatura está sempre mudando. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Por exemplo. O que aconteceu aqui? A barra está esfriando. Agora, no tempo T, então isso aqui é U de x T1. T1 maior que T2, T0, vamos dizer assim. O que está acontecendo? A temperatura de todos os pontos abaixou. A temperatura está abaixando. Então,
você pode, para cada tempo, traçar o gráfico, traçar o gráfico da função temperatura. A apostilinha traz alguns desenhos desse. A apostilinha traz alguns desenhos feitos em softwares, certo? Usando algum software, alguns desenhos para saber o que acontece. Tem alguns desenhos, né? Para que a gente obtenha isso aqui, tem que ter um software, né? Então, teria que usar um software para fazer um curso de EDP hoje para ilustrar. A ilustração ajuda, mas teoricamente não precisa de software nenhum, tá explicado aqui. Então, essa equação, não, a equação do calor, essa equação do calor, a equação da onda é a mesma coisa, só que você supõe que você tem uma corda. Você tem uma corda aqui. Geralmente esse tamanho aqui é L, a gente vai usar a série de Fourier, né? Então aqui você tem uma corda elástica. Por que a corda é elástica? Porque se eu estico a corda aqui e ela não fosse elástica, ela não movimenta. É igualzinho uma barra de ferro. A barra de ferro não é elástica. Então essa corda é um elástico. Então, por exemplo, essa corda está aqui, eu venho, bato nessa corda, ela pega, oscila. Aqui está sempre fixo. Nós vamos ver sempre essa situação fixa. Então, isso aqui é a corda. O que é o UXT? O X é um pontinho original da corda. Então, você pensa que em cada ponto da corda tinha uma marcação, um X. 2 centímetros, 3 centímetros, tinha um X. Então, esse elástico tinha marcação. Então, o que aconteceu com esse ponto? Esse ponto, ele agora está na posição -3. Então, o que aconteceu? Isso aqui é a posição do ponto X da corda. É a posição. Isso é posição. Então, derivada parcial em relação a tempo vai ser velocidade. Aqui não é bem verdade, porque aqui não é posição. Então, a derivada parcial não tem essa ideia de velocidade em relação ao tempo, mas aqui vai ter. Então, isso daqui você tem a corda e você vê que essa corda está vibrando, ela está oscilando aqui, ela pode oscilar, fazer isso aqui. Então, a gente quer estudar uma corda. Para ter a visão, se olhar uma corda de violão, bater o dedo ali, ver o que está acontecendo. Essa é a equação da onda. Equação do calor, equação da onda. E a equação de Laplace, ela não tem uma explicação assim simples, a gente não viu muito, para não entrar muito em detalhe, mas ela é simplesmente o U. O que é a equação de Laplace? Você pode pensar assim, o U de xy é o Z. Então você tem o x, o y, e você tem a função U, que é um gráfico de função de duas variáveis. Então, o Z é uma função de duas variáveis x, y, que satisfaz essa equação. Como é que seria o gráfico dessa função? Como seria uma solução? O que ela tem que satisfazer? Então, são os três problemas que... E o que é uma solução? Uma solução é uma função de duas variáveis, U de xt, e quando eu jogar aqui dá certo. Então, você dá uma equação diferencial, por exemplo, vamos supor que aqui seja 100, você pega essa função, tem que jogar aqui, ela tem que satisfazer 100. Quais são as soluções? Então, primeira coisa, não existe isso de encontrar todas as soluções. Então, na verdade, toda a teoria aqui é para encontrar uma solução das equações diferenciais. E a gente vai ter o que a gente chama de condição de contorno. Então, a gente vai precisar de condições de contorno e condição inicial. Condição de contorno é na variável espacial. Condição inicial é na variável temporal. Então, aqui tem condição de contorno, que deve ser nas beiradinhas da barra. E condição inicial, que deve ser a temperatura inicial da barra. Na corda elástica, condição de contorno,
as duas extremidades estão fixas. E a condição inicial seria as velocidades com que a corda movimenta aqui. Condição inicial. E na equação de Laplace você não tem condição inicial, você vai ter só condição de contorno. Aí você pode fazer qualquer contorno. O contorno que a gente estudou foi um retângulo. Por que a gente estudou aqui? Porque é o mais fácil. É o mais fácil. Se saiu do retângulo, a coisa fica bem mais difícil. Apesar que não é tão mais complicado se estudar a equação de Laplace numa região circular. Mas a gente não estudou só no retângulo. A condição de contorno é o contorno do retângulo. A condição de contorno. Então, é isso que a gente viu. Como que a gente resolve isso daqui? Não tem jeito simples. Tem que usar série de Fourier. E essas funções vão ser dadas como somatórios, como séries de funções, séries, onde isso aqui vai até infinito. Ela não tem uma expressão analítica, não tem uma expressão bonitinha, ela é dada por uma série. Aí esse é outro problema, que quando você tem uma função que é dada por uma série, na prática, quando você vai trabalhar com essa função, você vai ter que cortar a série e usar alguns termos, vai ser um somatório, usar 10, 15, 20 termos, fazer essa conta, para você poder trabalhar com as soluções, né? Então, em última instância, vira um problema aproximado, porque você não tem jeito de você trabalhar com a série toda, fica complicado. Então, você sempre tem que pegar a série, em vez de n igual até infinito, você vai até 10, até 20, e estuda o comportamento da sua solução. Então, essa que é a introdução geral do que a gente viu, né? Então, agora passa para a parte técnica. O que é a parte técnica? Eu te dou as condições iniciais, te dou as condições de contorno, você aplica a série de Fourier, aplica o método de separação de variáveis, que é o método que vai resolver todas essas equações, é chamado método de separação de variáveis, mais série de Fourier, método de separação de variáveis, e aí nós encontramos uma solução para a equação do calor, para a equação da onda, para a equação de Laplace. Com condições de contorno aqui, corda fixa, uma corda, não pode estar solta aqui, tem que estar fixa aqui, e no retângulo. É apenas isso que a gente viu, mas apenas aí não é pouca coisa. Nós vimos só esses três tipos aí, mas não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa, porque não é simples, certo? Tranquilamente poderia ter um curso de 60 horas só sobre a equação do calor, ou só sobre a equação da onda, certo? E acontece, existe curso só sobre a equação do calor, só sobre a equação da onda, curso só sobre a equação de Laplace. Então, isso aqui poderia ser um curso 60 horas só sobre qualquer um desses objetos. Mas o que a gente viu deu uma visão boa de como a gente ataca esses problemas fundamentais.